Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui o menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. Acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando era criança, eu devia pular muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. É um dos trechos do livro Memórias Inventadas à Segunda Infância, do poeta, do prosador poético também, Manuel de Barros. Um dos livros trazidos pela nossa dialogadora de hoje, a jornalista e editora Regina Ribeiro. Regina, o que a gente o que eu não invento é falso. É falso. Já dizia o nosso Manuel de Barros. Portanto, ele inventou memórias. Inventou memórias. E esse é um dos poetas que eu mais gosto, o meu preferido é o Carlos Drummond, mas o Manuel de Barros é fantástico, né? E assim, ele realmente, pronto, a gente começou a nossa conversa falando da questão do cotidiano, né? E ele consegue pegar as coisas mais ínfimas e transformar em poesia, não é? A formiga, o calango. Aquilo que ninguém olharia, né? E ele até fala isso, né? Que a poesia, na verdade, está onde as ninguém inutilezas, vê. né? Que ele chama. Inutilezas. As inutilezas, né? Exatamente. Ele diz que o universo dele é das inutilezas, né? Exato. Olha que coisa linda. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Solidão, exato. Eu queria pular o muro do vizinho, mas não havia vizinho, né? Então eu inventava. É na solidão muito que a gente inventa, não? Mesmo quando está junto com o outro, não? Exatamente. Eu acho que, na verdade, o ser humano ele precisa até, né, desse momento de solidão. Eu acho que é por isso que as pessoas hoje vivem nessa pressa exacerbada, porque não tem tempo nenhum, não tem uma solidão nenhuma, né? E aí não aprende nem a si próprio, né, consigo mesmo. E poesia é uma coisa muito é difícil, talvez seja um dos textos mais difíceis, né? Seja poesia. No entanto, esse você realmente precisa, é como se você estivesse olhando para você mesmo. É como se poesia para mim é como se fosse espelho, espelho do sentimento, espelho daquelas coisas que eu nem sei que sinto, mas a poesia é capaz de, né, trazer um pouco disso. E o Manuel de Barros eu conheci assim de ouvir falar dele. Eu nunca tinha visto uma foto do Manuel de Barros, né, porque ele é completamente avesso à imprensa, à entrevista, a tudo. Ele mora no Pantanal? Ele mora no Pantanal, né, numa Mato fazenda. Grossense, numa fazenda. Mas aí eu comecei, e foi justamente esse mistério em torno de não conhecer, embora saber que ele estava vivo, que eu comecei a ler. Eu comecei com o livro das Ignorâncias, Sim. Que é fantástico, e eu comecei a ler outras coisas, então eu tenho vários livros. E uma vez me chamou muita atenção, porque eu leio poesia em casa, né? Agora não leio mais, né? Todo mundo cresceu, então agora eles escolhem o que eles não lêem. Mas eu lia poesia para os meus filhos. E uma vez eu li para meu filho, né? A poesia, um poema do Manuel de Barros. Ele falou assim, eu li para as meninas, elas falaram, gostei não, mãe, umas coisas esquisitas. Aí eu li para ele, aí ele disse, lê de novo. Aí eu li novamente. Ele, mãe, quem é esse cara? Esse cara é um gênio. Por que você acha que as meninas acharam que eram bobagem e o menino achou que era interessante? Eu não sei, eu acho que... Onde é que está aí esse envolvimento de aura sexual do Manuel de Barros, hein? Realmente eu não sei, mas o fato é que, eu já contei isso no artigo, meu filho teve diagnóstico de DDA, né? Déficit de deficiência de atenção, e tomou remédio e tal. E a terapeuta sempre me dizia o seguinte, olha, aproveita todo momento com ele para ele, tipo, se concentrar em alguma coisa. Lê com ele o modo de usar o jogo, tenta, né, trazê-lo. E olha, eu cansei de me sentar no chão da sala e ler poesia para ele. E ele parava 1, 2 minutos, entendeu? Algumas ele falava, lê de novo. E eu lia, então eu li poesia para ele, assim, quase terapeuticamente, desde muito cedo. E talvez isso é uma coisa que aproximou ele da poesia. Então ele gosta muito de Vinícius de Moraes, ele recita Vinícius de Moraes. E ele tem essa aproximação com a poesia que as meninas não têm. Eu li poesia para elas também, mas eu lia dentro de um conjunto de outras coisas, enquanto que com ele não. Com ele eu sentava e eu lia muito. Eu li... Talvez as meninas
Talvez as meninas já vivam poesia, né? Talvez, já ele vivam não. poeticamente, né? Talvez. E o homem tem uma certa crosta que talvez o encanto do Manuel de Barros tenha aberto essa crosta para ele, né? Talvez. Zé Paulo Paes falou para ele pegava assim: isso aqui, mãe, não é poesia. Tu quer dizer para mim que essas 2 linhas aqui são poesia? Essas 2 linhas. É porque o Paulo Paes tem aqueles poemas, né? Sim, pequenos, que são curtos, bem curtinhos, 2 versos, até de um verso tem. E aí, assim, eu acho que poesia é realmente uma leitura maravilhosa. Eu acho que é um encontro com a alma, assim, sabe? E esse olhar sobre as coisas marginais, as Isso. coisas que são aparentemente inúteis, né? Inúteis. Ou que não servem para nada. Mas que serve muito bem para a poesia. É que serve para poesia, que não serve para pensar. A poesia é o espaço do que a gente não consegue ter palavras para dizer. É verdade. Não é? A gente só consegue fazer poesia quando procura as palavras e não encontra. E aí, de repente, encontra e traduz. Ela tem uma certa afasia, né? Sim, é verdade. Uma certa carência de expressão. Aí só encontra a expressão na poesia. E eu acho que o leitor de poesia está procurando encontrar sentido, as palavras certas, né? Eu não sei se certas, mas as palavras que naquele momento se encaixem, que façam sentido. O leitor de poesia é poeta também, né? Na medida em que está lendo um poeta, que está compreendendo esse poeta. Eu ouvi isso, a Adélia Prado. Ela tem um poema que ela fala isso. Né? Dizendo o quê? Dizendo que o leitor de poesia é também poeta. É poeta? É. Pois é o que eu pensei agora. Pois é. Porque ele tem a sensibilidade me parece, pelo menos assim que eu entendo. E assim, uma coisa que eu lamento, sabe, que o Brasil, houve uma época que a impressão que eu tinha é que o Brasil lia muita poesia, sabe, com Carlos Drummond, com João Cabral, com Vinícius. Era a minha impressão. Eu não sei, na época, talvez eu fosse jovem demais para perceber essas coisas. Mas hoje eu sinto a ausência da poesia na vida das pessoas. E será que também não tem a ver também com essa não prática da poesia, da leitura social? Com certeza, talvez, não é? Né? Talvez. Não se lê mais em voz alta, não se lê mais no sarau. É. Não existe mais o sarau. Sarau passou a ser uma palavra até meio brega, não? Talvez. Fazer sarau, né? Eu não sei, talvez. E, no entanto, é tão lindo, né? Ler com o outro, com ouvir em voz alta. É bonito, né? É como se fosse a gente mesmo falando, né? E é perpassada, sai da palavra e vai para o campo da fala, Sim. que é todo perpassado de emoção, né? Sim. E cada um faz uma leitura diferente, né? Do mesmo verso. Na verdade, poesia é bonito, sabe? Assim, tem uma beleza que é dela, é da poesia. Um ritmo que é dela. Um ritmo, um corte certo, não é? Uma síntese, né? Uma síntese. Uma capacidade de sintetizar as coisas. Isso, que é assim E é grande, ao mesmo tempo em que são versos às vezes curtos, né? Mas é um mundo que cabe dentro, né, de um verso, de uma... E vou provocar você agora, Regina Ribeiro. Olha aqui o título do livro, Memórias Inventadas. E tem alguma memória que não seja inventada? Pois é, todas Será que toda são. memória não é um pouco ficcionada, Sim, não? claro que é. Na verdade, nós somos grandes editores das nossas vidas, das né? nossas vidas, editores das nossas memórias. Somos editores, e graças a Deus, né? Porque a gente até precisa esquecer umas coisas, né? Sim, faz e parte relembrar do de um jeito diferente outras, né? Não é nem por maquiavelismo, não. Não, é por necessidade. É necessidade mesmo, é quase inconsciente. Por sobrevivência. E também inconsciente, né? Com certeza. Se eu, por exemplo, pedir para você falar sobre a sua infância, por exemplo, você vai falar a partir de agora, de um filtro de agora, das experiências que você já teve. Desse momento na sua frente. Não é verdade? É verdade. E não, a gente nunca tem acesso direto ao passado, direto não. Assim como nós não temos acesso direto ao inconsciente, né? Sim, de jeito nenhum. Só os sonhos e talvez os atos falhos. E que bom. Dão um exemplo assim muito longínquo do que se passa no inconsciente. Não, com certeza. E se você pensar que tantas coisas nos causam dores tão terríveis,
não é? E que a pessoa, se você tivesse que viver essa dor o tempo todo com aquela mesma intensidade, com aquilo, era desesperador. É bom que a memória esqueça. É bom que a memória Algumas esqueça. coisas. É bom que a memória esqueça e é bom que a gente refaça Essas memórias. essas Ressignifique. travessias. Ressignifique a Isso, memória. ressignifique. Já que estamos falando de memória, olha o que ela me trouxe, a memória do jornal O Povo. O Povo, 80 anos. Olha, por que você me trouxe essa edição? É facsímile? Não, não é facsímile, não. não. Eu pensei que fosse. É porque já saiu uma facsímile, saiu. Saiu. Já faz Não, um aqui tempo. é uma retrospectiva. É uma aham. retrospectiva. Olha o que ela me trouxe. Fale sobre isso, Regina Ribeiro. Então, na verdade, eu trouxe isso, não foi nem pelo... É porque eu pensei, eu vou arrancar a página, mas aí depois eu disse, não vou arrancar a página. Eu trouxe, não foi nem tanto pelo trabalho em si, eu trouxe pela dedicatória, né? Então, Vamos ler então a dedicatória. Abrimos então, aqui. Que lindo. É um prazer trabalhar com você. Não é essa. Beijo É e essa, paz. só essa daqui que me interessa muito. Regina, és estrela guia. Não estou reconhecendo. Demócrito? É o Demócrito. É. Nos 80 anos Isso, do povo. do jornal O Povo. É. Que coisa linda, realmente é para guardar. É. Regina, és estrela guia. Então, na verdade, essa dedicatória, eu tenho um carinho muito grande por ela. Demócrito sabe? Duma. É. E tenho primeiro porque eu sei que, assim, eu sou funcionária, né, de uma empresa, eu tenho carteira assinada, eu recebo salário, né? Então, eu sei o que significa isso, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? Pelas memórias que eu guardo desse homem. Pelo Demócrito. Pelo Demócrito. Estamos falando de Demócrito Duma. Demócrito Rocha Dumas, Isso. que era presidente do grupo de comunicação O Povo. Exatamente. E que morreu exatamente no ano dos 80 anos então, do jornal O isso Povo. foi em janeiro, ele morreu em abril, né? E isso foi em janeiro, eu coordenei essa publicação que comemorou os 80 anos do jornal. E aí eu saí pedindo para algumas pessoas que assinassem o livro e eu pedi para ele também no dia da festa, dia 7 de janeiro. E ele escreveu isso e eu fiquei muito... Eu fiquei assim, eu digo, mas como é isso? O que significa isso, entendeu? Mas é lindo, assim, porque, digamos, vamos colocar aqui tudo entre aspas. É o patrão, né, o patrão, dizendo a uma funcionária exato. que ela é estrela guia Isso. da empresa dele. Eu não sei Né? se é Que da é tão empresa. Eu não sei se Ou é da bem festa da dos empresa, 80 anos. Ou eu não Enfim, sei. mas é estrela guia. Pronto. É estrela guia. Na verdade, essas palavras é que me É lindo, encantam. são É como lindas. se fosse um É verso, lindo. entendeu? É um Assim, verso, é. não tem para mim não tem um significado, digamos, empresarial, assim, funcional dentro do que eu faço, entendeu? Até porque o carinho que eu tenho por ele independe de muitas coisas. Como o seu também, como Claro. de Fortaleza inteira. Eu tenho um carinho enorme não é? por ele. Por ele, E eu isso. estive com ele uns 20 dias antes de morrer, dele morrer. Isso. E aqui é poesia pura, Regina, hein? És estrela guia. E veja, Regina, és Regina. Hein? Porque Regina, em italiano, é rainha, A né? rainha, A é rainha, verdade. você é a rainha, você é a estrela guia. Mas estou vendo aqui que tem outras. Não, mas os tem outros é bom nem ler. Não vou ler não, mas vou dizer pelo menos de uma. Não vou ler não, mas vou dizer quem é, porque a gente é importante. Tem aqui, por exemplo, uma dedicatória extremamente carinhosa de Fátima Sudari. Sim, tem. Nossa querida, Nossa né? querida jornalista, Fátima, editora do jornal Povo. E aí tem outras pessoas também. Tem não é? outras pessoas, Não vou colegas ler, que colegas, trabalharam, né? exatamente. Mas eu imagino quanto deve ser para você ter a dedicatória do Demócrito Rocha Duma no ano dos 80, anos do jornal tem. e no ano em que ele morreu, 2 ou 3 meses antes da morte. Tem sim, tem um significado muito especial para mim. E é bonito isso, não? Afetivo. É bonito. É bonito afetivo. um funcionário, enfim, estar tão umbilicalmente ligado ao seu trabalho, à sua empresa, ao seu E ao isso seu é uma trabalho, ao seu coisa serviço. diferente, porque é assim, as pessoas sempre consideram que as relações elas têm que ter um jeito só de acontecer, não é? Embora eu tenha plena consciência de direitos, deveres, sabe? Mas existem formas de se relacionar com as pessoas que são afetivas mesmo, independente dessas coisas, entendeu? Independente das hierarquias e dos papéis sociais. né? Então, existe um jeito de se relacionar
né, que eu acho que é interessante. Eu nunca preservar. fui funcionário do Jornal Povo, Mas você mas eu trabalhou estou durante trabalhando um no Jornal tempo. Povo sempre tempo. Fui Isso. jornalista colaborador, não é? Exatamente. Tive páginas né, do Jornal Povo, E olha, fui editado pela edição sim, edição Demócrito Rocha. Você está com outro livro para sair, não é, rapaz? É Está dando um verdade. trabalho tremendo. Mas assim, o que eu queria te dizer é que, inclusive, esse afeto e essas relações, elas não ignoram as tensões, elas não ignoram as discordâncias, sabe, Ricardo? Que eu acho que isso também é muito importante, isso é importante, porque muitas vezes o afastamento, que parece ser muito respeitoso, é indiferença. E muitas vezes a proximidade, que parece assim muito perigosa, sabe, é consciência do seu papel, entendeu? É consciência, inclusive, do afeto que se tem pelas pessoas, sabe? Mesmo quando há atenção, mesmo quando há discordância, pode ter o afeto, né? E pode ter a relação, uma relação boa. A nossa dialogadora de hoje é a jornalista Regina Ribeiro e é a editora das edições Demócrito Rocha, da Fundação Demócrito Rocha. E ela me trouxe, além de livros e de edições, mais 2 objetos, antes do objeto surpresa, eu quero que ela fale sobre ele. Primeiro isso aqui, vou abrir, será que tem alguma coisa aqui dentro? Tem um elixir? Tem o que é isso aqui? Tem um mago. Na verdade, eu trouxe isso porque eu trouxe de Jerusalém, da Jerusalém Velha. E agora ele virou uma coisa que a gente junta moedas antigas, né, dentro dele, que parece realmente um desses objetos antigos, né, do tempo do oriental, sei lá. E eu trouxe porque, na verdade, antes de falar das moedas, eu lamento muito essa guerra doida que está acontecendo lá naquele território, né? Israelitas e palestinos. Então, eu realmente sinto muito. Eu conheci mulheres que perderam filhos em guerras anteriores e uma guerra é sempre uma coisa muito, muito inútil. Então, esse objeto, esse porta alguma coisa, que eu trouxe de lá, da Jerusalém Velha, né, que é mais ocupada por palestino mesmo, que vende objetos e tal. Isso sempre serve para eu lembrar que eu tenho que ter na minha cabeça que guerra é inútil. Guerra é a coisa mais inútil que pode ter. E é feita por homem, desculpa, Ricardo, mas guerra é uma coisa muito de homem. Tu acha? Eu acho. De homem. De homem. Tudo bem, embora Margaret Thatcher tenha mandado detonar, tenha brigado pelas Malvinas, mas se você for ver, entendeu? Guerra é uma coisa muito da força, sabe? Mas não tem a ver também com isso aqui, ó? Com dinheiro também, muito, muito. A guerra diz que é santa, que é ideológica, mas, na verdade, que é religiosa, que é poder, mas na verdade que é poder, que é vaidade, que é machismo, mas na verdade por trás de todas as guerras não está o interesse. Os interesses econômicos. Os interesses econômicos. Com certeza. Inclusive aí, olha, tem uma moedinha aí que eu queria te mostrar. Essas moedinhas. Qual é? Não, qual essas, delas? deixa eu ver. Aqui, ó, essas duas, Ricardo, são da época do Império. Aqui tem a Dom João VI nelas. E aqui tem outra que são 300 tá aqui, réis. Dom João VI, é verdade. Pronto. Dom João VI, não. Aqui tá Dom Pedro II. Dom Pedro II, aqui uma tá delas. Dom Pedro II. Uma delas tá a barbinha aqui então, famosa. na outra deve ser Dom João VI, então. Exato, aqui. E tem uma que é do tempo de Reis, é de 1938. Você guarda isso? Não, meu marido coleciona. Ainda numismática? Não, Meu ele marido coleciona? É? É. E ele é jornalista também? Não, né? Não. Qual é a área dele? Ele é músico. Ele é músico? Trabalha com música, sim. O quê? Música? Música de coral. É? Será que eu conheço? Eu não sei se você conhece. Não falo, se não quiser falar nome, não fala não. Embora ele seja personagem, sim. Das suas crônicas e dos seus artigos. Poderia dizer que são crônicas? O que você faz? Olha, é melhor, ou você se sente melhor sendo articulista? Não, eu me sinto mais segura. Dizendo, aqui está a articulista Regina Ribeiro. Eu prefiro, você embora muitas pessoas... Olha, eu gostei muito da sua crônica. Muito obrigada por você ter lido meu artigo de hoje. Gostei muito da sua crônica. Obrigado por ser leitora da minha crônica, do meu artigo. Por quê? Que é preferível ser articulista a ser cronista, a ser chamada de cronista?
eu não sei, eu acho que Fortaleza já tem muito escritor, sabe? Eu tenho a sensação de que, eu não sei, eu não tenho essa necessidade, sabe? De ser escritora. De ser escritora. Eu não tenho, eu não sinto. Eu sinto necessidade de abordar temas que eu considero que são importantes, entendeu? Para a vida, para a cidade, entendeu? Para a cultura política. É a jornalista de novo. É. Volta a jornalista. Pronto. É o que você assume. É o que eu assumo. É como jornalista. É, verdade. A Regina Ribeiro, a jornalista. A jornalista. Por isso que eu comecei o programa assim, ó, lendo o jornal e dizendo que não importa onde ela esteja. É verdade. Ela se sente a jornalista. Eu sou jornalista. De profissão, de missão. De profissão, de missão. E aí eu acho que eu tenho realmente uma missão mesmo. Porque na minha época a gente escolhia a profissão por missão. Você também, todo mundo da nossa geração mais ou menos, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Hoje não, hoje a questão, por exemplo, qual é a área que dá mais dinheiro, é mais importante, onde é que eu vou me dar bem. Então, na minha época, não, a gente queria ser útil, a gente queria servir a sociedade, a gente queria se inserir socialmente, né? Então, eu escolhi minha profissão por causa disso. Vamos ver, então, se o objeto, que a surpresa que ela vai me trazer, tem alguma relação com isto, com jornalismo ou não. Chegou a hora do objeto surpresa, eu lhe trouxe um. Sim. Eu associei você a isso aqui, você vai ver. Tá bom. E esse aqui é o seu? Esse, vamos ver. Deixa eu abrir primeiro o seu, deixa eu abrir. Tá bom. Vou abrir o que foi que a nossa convidada, primeiro ela, né? Primeira convidada, a nossa dialogadora de hoje me trouxe, a Regina, que tem mestrado em literatura brasileira e é jornalista, editora da Edições Demócrito Rocha. Ela me trouxe um quadro. Pelo verso, eu trouxe pelo verso. No qual há um verso e uma imagem de um balão. E olha o que está o verso, corta aqui, vamos ver o que ela quer me dizer com objeto surpresa. A vida não tem régua, muito menos borracha. A vida não tem régua, muito menos borracha. Filosofe sobre isso. Então, desenvolva este tema, esta pauta. Olha, esse trabalho é um trabalho feito por um artista cearense, o Ramon Cavalcante. É um menino bem jovem, sabe, lindo, e que escreve bem e pinta muito bem. E ele faz esses quadros, esses pequenos quadros, né, e tal. E esse foi um dos que eu mais gosto, sabe, pela poesia dele, entendeu? Assim, porque pela dinâmica da vida que ele consegue sintetizar, né? E aqui nos lembra, pelo menos a mim, lembra dois grandes autores. O primeiro, o nosso Fernando Pessoa. Sim. Quando diz, navegar é preciso. Viver não é preciso. Portanto, não tem régua. Não tem régua. E depois me lembra o nosso Milor Fernandes, quando diz que viver é desenhar sem borracha. Olha aí, tá vendo? Não é verdade? E parece um pouco com o Manuel de Barros também, né? Sim. Porque vai buscar de um objeto tão insignificante, digamos assim, que toda não a tem significância. Toda a significância para explicar a vida, não é? Para que não serve tem uma prumo régua? E nem pode apagar para fazer de novo. Viveu pronto. É verdade. Né? É igual a palavra dita, disse, acabou-se, está dito. Isso. Você pode até pedir desculpas, mas tentar explicar, mas já disse. Mas já foi. Isso é um tema que é caro a você? Sim, eu acho que com o tempo, assim, com a idade mesmo, né, a gente vai... Eu tenho assim, uma legítima sensação de que eu vou viver cada vez menos. Então, essa noção da finitude mesmo, assim, ela dá uma responsabilidade maior. De que é preciso qualificar os instantes vividos. Exatamente. Porque eles podem ser os últimos, digamos, eles podem ser poucos. Exatamente. Os poucos, né? Então, precisamos vivê-los bem, né? Bem. Por isso que eu escolho muito bem o que eu vou ler, o que eu vou fazer, porque eu tenho essa sensação. As pessoas brincam comigo, tu vai viver 100 anos. Eu digo, sim, mas mesmo que sejam 100 anos, que sejam entendeu? bons 100 anos. Não é? Regina, olha o que eu te trouxe, Pronto, Regina agora Ribeiro. vamos ver. Olha, não é tão inusitado, mas enfim. Deixa eu ver. Olha que fofo, Hamlet. Então, tem uma cena de Hamlet. Mínimo, né? Mas é lindo. E olha, tem uma cena de Hamlet que eu amo, que é a cena que ele fala
com os circenses, os artistas, Os atores, sim, né, que vão sim. representar. Sim, que ele pede para que representem a morte do pai. Do pai. Gente, é genial. É genial. É É genial genial porque a partir da ficção, né, ele desvenda o real. O real, né? Porque ele conta e faz com que os atores representem um assassinato Isso. que o reino quer esconder, né? Exatamente. Que o rei quer esconder. E né? o mais interessante é a repercussão da cena, não é, Sim. na plateia. Sim. Ou seja, teatro, a arte, ela nunca volta vazia, né? Sim, o rei fica O muito rei fica desconcertado. bravo. É verdade. E aquela ação do teatro desmonta toda a Tudo, trama. tudo, É fundamental tudo. para o Hamlet. Mas eu te trouxe porque ele é pequenininho, ele é Hamlet, né? Ele é ser ou não Hamlet. ser. É lindo. Eu acho que o Hamlet tem a ver com... Não, faça você a explicação. Depois eu dou a minha, posso dar a minha ou não. Por que eu associei você ao Hamlet e ao livro tão pequeno, Bom, tão... eu não sei, tão eu não delicado. sei, eu não sei o que você imaginou, mas eu fiquei surpresa e feliz em ser identificada. Meu Deus do céu, imagina! Sabe o que é? Eu Sim, pensei no então. ser ou não ser. Eu acho que o Hamlet é um patamar da racionalidade, Sim. do pensamento, né? Ele poderia, por exemplo, ter sido levado pela instintividade e ter assassinado a mãe, assassinado Exatamente, o tio, não é? isso. Que matou o pai, né? Ele podia ter ido pela emoção e, no entanto, ele vai para a razão, para o pensamento, para a filosofia. E né? talvez por isso mesmo acharam que ele estivesse ficando louco, Sim, não é? sim, sim. Porque pensar é loucura, É não loucura. é? É loucura Então associei pura. você a essa capacidade de pensar, de refletir a partir dos livros. Nossa, eu fico muito A partir feliz. dos livros. Fico muito feliz com esta lembrança em particular, Ricardo. Foi uma surpresa, realmente. Olha, obrigado, Regina Ribeiro, pela sua presença, pelo nosso Obrigada a diálogo, você. pela sua presença, Obrigadíssima. viu? E eu vou terminar o programa, então, lembrando aqui que 2 objetos eu acho que definem muito bem a nossa dialogadora de hoje. O jornal e o livro. A leitura. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.